Namastê, geminianos de Sol e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês a sua mandala astrológica de 2022. Eu tenho aqui os arcanos maiores do tarô. Eu vou montar a mandala com eles. Então eu vou tirar 12 cartas para as 12 casas astrológicas e uma 13ª carta para ser o arcano regente do ano. E aí eu vou deixar essa 13ª carta isolada e só vou falar sobre ela no final, tá? Então vamos lá. Só uma observação. Dê preferência ao seu signo ascendente, tá? Se você souber, se você tiver o seu horário de nascimento certinho, tá? Se você não tiver, né, não souber, você pode assistir ao signo solar, tá? Então vamos lá. 12 cartas para Gêmeos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e a 13ª carta que eu já vou mostrar. Força, Sol, Justiça, Papa, Pendurado, Imperatriz, Temperança, Estrela, Mundo, Imperador, Sacerdotisa e a Roda da Fortuna. E a carta regente, o Eremita. Eu vou deixar o Eremita aqui separado. Então vamos lá. 2022 para o geminiano vai ser um teste. 2022 é ano regido pelo seu regente Mercúrio, tá? E isso significa que todas as suas faculdades e habilidades elas vão ser exigidas, né? Você vai perceber aqui com a força como arcano representante da casa 1 que você vai ter que empurrar certos acontecimentos. Muita coisa vai vir dos seus esforços. Tem aqui uma questão de você se provar como alguém de valor, talento e poder. Não é que você questione, de forma alguma. Em 22 você não vai questionar o seu valor. Agora, você vai querer que os outros entendam. Você vai perceber que tem um certo conflito entre a maneira como você se porta e o que os outros estão conseguindo entender. Você vai precisar criar um equilíbrio entre o que você passa de imagem para as pessoas e o que as pessoas de fato captam. Você vai perceber que talvez você não esteja conseguindo mostrar para os outros aquilo que você é de verdade. Então vai ter um se esforçar nessa parte. Não porque você necessariamente deva fazer alguma coisa por causa da opinião de alguém, mas isso vai preocupar você. Você vai ver que a diferença entre aparência e essência vai te incomodar. E dentro das relações mais íntimas, você vai precisar dessa harmonização, desse equilíbrio. Do contrário, você vai acabar criando conflitos. E esses conflitos, eles vão muito além do mental e da sua capacidade de se comunicar. Vocês vão ver por que eu estou dizendo que vocês não vão ter conflito interno
com relação aos próprios valores. Na verdade, são as questões sociais que vão trazer desafios maiores, tá? A gente vai caminhando pela mandala e vocês vão perceber. Outra questão aqui envolvendo a força na casa 1, vocês vão estar com bastante energia disponível quando se fala sobre corpo físico. A casa 1, ela também diz respeito ao corpo físico. Então, a sua necessidade energética para tocar as coisas do cotidiano vai estar abastecida, tá? Depois eu vou fazer outros comentários com relação à saúde, nada demais. Você vai perceber que você vai estar com gás, com energia, com disposição para fazer o que tem que ser feito, ok? Aqui, Sol na casa 2. A casa 2, ela faz referência aos valores internos e dinheiro. O dinheiro é a expressão que foi acordada pelo coletivo, né, para o valor. O Sol, aqui nessa posição, ele fala para mim justamente que você vai estar honrando as suas questões, você vai estar honrando os seus valores. E eles não são o problema. O problema será justamente fazê-los brilhar. Fazer com que as pessoas enxerguem de fato quem você é e o quanto que você vale. Não só em termos de trabalho, porque a gente está falando aqui também de dinheiro por trás. Agora tem aqui fazer o seu brilho ser visto em todas as esferas da vida. Aqueles de vocês que estiverem sentindo que a autoestima anda um tanto ruim, baixa, vocês vão observar que entrando 22, a tendência vai ser que ela melhore. Tem aqui uma recuperação da alegria de viver, do humor, e isso fazendo com que vocês capitalizem a sua imagem. Aquilo que eu tinha falado sobre conflitos entre o que vocês colocam para o mundo e o que as pessoas interpretam, vai precisar ser equalizado, porque, por exemplo, aqueles de vocês que trabalharem com clientes, por exemplo, aqueles de vocês que forem comerciantes, né? Mercúrio, Gêmeos tem muito a ver com comércio. Vocês vão perceber que essa interpretação adequada do outro, né, daquilo que você está projetando, pode trazer mais dinheiro literal, né? É lógico que quando se fala de comércio isso é meio óbvio, mas pode ser que você tenha entrado numa vibração não muito legal e não estivesse conseguindo fazer isso, fazer essa ponte. Então vai ficar mais fácil, tá? Você vai perceber que você vai estar com uma aura mais luminosa em N áreas da vida, e no que diz respeito a dinheiro, isso vai auxiliar. Tem aqui também um favorecimento para que você ganhe dinheiro com aquilo que faz bem para a sua essência, com aquilo que faz bem para a sua alma. Você menos disposto a fazer algum tipo de trabalho só por causa do contra-cheque, só por causa do que vem. Não menosprezando aquilo que vem, mas você vai ter um entendimento de que se você não estiver de bem consigo mesmo e com a sua atividade, o dinheiro também não vem, né? Vocês vão fazer conexões a respeito disso. Pode parecer que eu estou falando um clichê, mas às vezes as pessoas se esquecem das coisas mais básicas, e algo aqui nessa mandala me diz que vocês vêm esquecendo disso.
e que isso será recuperado. Casa 3 com a justiça. A casa 3, ela é a sua casa no zodíaco natural, é a casa de Gêmeos. E ela está ligada ao seu entorno, à vida imediata, às pessoas que fazem parte dessa vida imediata. Também a questão de deslocamentos, né? O deslocamento na sua vizinhança, como é que é a vida nessa vizinhança e até mesmo viagens curtas, em termos de distância e de tempo. Você vai estar preocupado com o tanto que você consegue dar conta perto da sua casa. O que você consegue fazer que é próximo à sua rotina. Você vai ter uma certa preocupação com a produtividade, e a produtividade ligada a uma economia de tempo. Você vai querer também equilibrar vida pessoal e vida profissional. Você vai precisar fazer alguns ajustes em certos relacionamentos, em especial com irmãos e primos. Você vai precisar ter um grande senso de justiça no que diz respeito às suas negociações em geral. Mesmo que você não trabalhe com comércio propriamente. Por isso que eu falei negociações. A troca. Se a troca lá da casa 2 ela está muitíssimo ligada ao seu bem-estar e à sua autoestima, você vai querer, de certa maneira, que o outro, ele melhor dizendo, seja impactado positivamente pela sua energia. Você vai estar muito ligado a trocas justas em todas as esferas, mas em especial nas relações mais cotidianas. Então, com as pessoas que estão mais presentes no seu dia a dia, mesmo que elas não sejam íntimas. Por exemplo, elas podem ser pessoas ali do seu trabalho, mas que você não tem grande abertura, você não tem grande conexão com a pessoa, mas aí de toda maneira você vai ter uma preocupação, né? De que toda relação ali no seu entorno ela seja igualitária, justa para todo mundo. Você vai estar observando isso muito de perto. Vai ser uma questão de honra para você, porque se você está recebendo aquilo que você acha justo e ok e bom de uma determinada troca, você quer saber que se o outro também acha isso, tá? Você não vai querer agir em benefício próprio. Você não vai deixar de olhar para si, mas você vai se preocupar em saber o que o outro está tirando de todas as negociações também. A casa 4 com o Papa, essa casa 4 e a casa oposta, a casa 10 ela está com o Imperador. Temos aqui duas figuras fortes e masculinas para esse eixo 4 e 10, fazendo referência à casa 4. Você vai estar muito ligado ao que diz respeito a figuras masculinas dentro da sua família, e aí eu digo a família de origem. Você vai estar muito ligado
a figuras que sejam como que mestras para você, em especial homens. Você vai precisar de modelos. Você vai estabelecer um determinado diálogo entre o masculino na sua vida e você mesmo, né? Independente do seu sexo. Você vai olhar para o seu masculino interno, fazer ele movimentar a sua vida, e você vai olhar para a sua linhagem masculina e tentar perceber se existe algo nela que está atrapalhando ou prendendo a sua vida. E se existe alguma conexão entre figuras masculinas e a baixa autoestima que você vem sentindo e que você vai poder melhorar no decorrer do ano. Tem aqui também uma questão envolvendo uma busca muito profunda por ensino, não necessariamente formal, mas pode ser formal, para que você se sinta bem. Não é só para você colocar mais uma coisa no seu currículo, é para o seu bem-estar, é uma coisa que você está precisando fazer. Você precisa de mais conhecimento. E muitos de vocês vão assumir uma postura de mestres, literalmente professores ou, por exemplo, consultores, coaches, né? Você na posição de ser alguém que vai fazer a ponte entre pessoas e saberes e técnicas. Para a vida familiar, o Papa, ele não é uma energia tão legal, porque você vai estar com uma certa tendência a se isolar dos familiares em geral, independente de ser a família original ou a família que você formou. Tem um certo distanciamento, então observa isso, para que esse distanciamento ele não seja mais do que simplesmente a busca por uma solitude, né, por momentos com você. Toma cuidado para você não se isolar demais, não se separar demais das pessoas. Tem aqui também um encontro com a sua mestria, com o seu eu superior, né? Você buscar alguma coisa além, você buscar uma ponte entre você e o divino, mas isso não como um questionamento filosófico puramente, mas como algo que é necessário para o seu cotidiano e necessário para a sua estabilidade emocional, tá? Tem aqui também um aceno para as pessoas mais velhas da sua convivência, em especial os familiares, né? Os seus antepassados que estão vivos, né? Aqueles com quem você pode travar contato, eles têm muito para ensinar. Tenta evitar se colocar diante deles com uma certa arrogância, porque eles podem pensar diferente de você e ser de outras gerações, mas você tem muito a ouvir, né? Muito a aprender. Então toma cuidado com relação à maneira como você vai se portar diante dessas pessoas. A casa 5 representada pelo pendurado. O eixo social 5 e 11, ele não está favorecido. Tem o pendurado na casa 5, a sacerdotisa na casa 11. Não são cartas sociáveis. O pendurado na casa 5, ele diz para mim o seguinte,
que para você recuperar a força e a alegria de viver, que estão aqui representadas pela força e pelo sol, né? Casas 1, casas 1 e 2, perdão. Para recuperar essa alegria e essa força, você vai precisar rever relacionamentos. Eu tinha falado na casa 3 de revisão de relacionamentos com irmãos e primos. Aqui na casa 5 é a revisão de relacionamentos com os seus afetos em geral, independente de ser da família. E também, em muitos casos, a revisão da sua relação com os filhos, tá? Em especial as mulheres geminianas, tá? Tem aqui um enxergar a relação de um jeito diferente. Eu estava falando também da relação com os mais velhos, né? Mas na casa 5 em especial são os afetos, as amizades, tá? E os filhos para as mulheres. Porque se você não enxergar que os seus afetos eles têm uma grande contribuição a dar, se você fica muito preso só no seu desenvolvimento pessoal e naquilo que você tem que fazer, se você fica muito só naquilo que está acontecendo no cotidiano, você vai deixar passar oportunidades importantes de reencontrar pessoas. O que eu estou dizendo reencontrar? Encontrar de novo com um outro olhar. Pode ser que nessa sua busca por equilíbrio nas relações, você acabe causando desequilíbrio porque você não está querendo ver como o outro vê. Você vai precisar encontrar um ponto em comum, pontos em comum, talvez até porque não recuperar um senso comum nas relações, uma certa sanidade, né? Porque me vem uma energia aqui de que ao menor dos conflitos, você pode isolar uma pessoa da sua vida, retirar a pessoa da sua vida, só porque ela não enxerga da mesma maneira que você. De toda forma, os contatos sociais não vão estar favorecidos. Você vai viver o seu lado gêmeos muito mais intelectual, e a questão dos contatos, né, vivenciados de uma forma bem profissional, bem dentro do ambiente de trabalho, né, mas ambiente de encontrar os amigos, procurar conhecer pessoas novas, isso vai estar... Não posso dizer nem que em segundo plano, é como se estivesse no final da lista. Pode ser que seja uma experimentação para você, e essa postura mesmo seja um novo olhar seu a respeito da sua vida. Me parece ser uma coisa circunstancial, é só para esse ano, não é algo que você está escolhendo para a vida, mas toma conta para que você não assuma posturas muito rígidas, pensando só naquilo que você tem que concretizar e aí vivendo muito em função da rotina e do trabalho e das pessoas que estão ali naquele entorno e que calham de estar ali. E você não buscar pelo diferente, tá? Tem uma coisa aqui de você fazer um esforço para sair do seu mundinho.
A Imperatriz é na casa 6, que é a casa que fala da rotina, e aí inclui o trabalho e os cuidados com a saúde. Começando com a saúde, eu tinha falado lá da disponibilidade de força e energia, né, para o seu ano. A Imperatriz, ela fala para mim a respeito dos cuidados com a alimentação. Observar a alimentação vai ajudar na que você tenha mais disponibilidade de energia. Para as mulheres, a observação das questões de saúde feminina, os ciclos, né, da saúde feminina, as questões hormonais e de gestação e menopausa, tudo isso, tudo que envolve isso, as questões próprias da mulher. Agora, sem motivo para preocupação, só para você olhar, tomar conta, mais nada. Com relação a trabalho, muito trabalho, né? A rotina, ela vai estar cheia. Então, você vai ter uma tendência mesmo de carregar no trabalho por uma preocupação com o sucesso. Não tem nada de errado nisso. Você vai virar lá o seu olhar para o seu sucesso material e profissional e um entendimento de você estar bem de vida e você alcançar uma determinada estabilidade, o que você entende por estabilidade. E isso é confirmado, né, pelo imperador lá na casa 10. Não tem nada de errado com relação a isso, e até o imperador é uma carta excelente para ter na casa 10, porque ele traz uma concretização, ele traz uma confirmação, ele fala que você vai ter os seus esforços sendo pagos, vamos dizer assim. Você não vai se esforçar à toa, você vai precisar perseverar. Tem aqui uma questão de assumir uma postura mais madura, profissionalmente falando e diante do que você quer na vida. Então, muito por conta disso e de várias questões presentes na mandala inteira, você vai carregar, sim, no trabalho. Nada em excesso, mas é o suficiente, por exemplo, para prejudicar a sua vida social. Se a vida social ela for um valor para você, você vai ter que dosar. A temperança na posição da casa 7. A casa 7 ela é uma casa de parcerias, ali você pode incluir parceiros de negócios e cônjuges, né, casamento. Essa casa é uma casa que eu gosto de dizer que muito mais do que uma casa de parcerias, ela é uma casa de compromissos. Então, qualquer pessoa com quem você tenha um compromisso está aqui na casa 7. E a temperança fala daquela dosagem, né, que eu já tinha comentado. Fala de você cuidar também do outro, você observar como o outro está enxergando a sua realidade. E em termos de vida social, você vai preferir socializar com essas pessoas mais íntimas, essas pessoas da casa 7. Você vai ter uma abertura emocional, de fato, para entender essas pessoas da casa 7, entender de onde elas estão vindo emocionalmente falando. Agora, a sua paciência vai se limitar para essas pessoas. Você não vai estar com paciência com irmãos e primos, com os mais velhos da família, com os filhos. Você não vai estar com paciência também com colegas mulheres do seu ambiente de trabalho.
você na verdade só vai ter olhos para você mesmo e para as pessoas ali que são as suas parceiras de vida. As outras vão trazer conflitos à tona. Quando eu falo em conflito, os conflitos aqui, eles têm a intenção de trazer melhoras para a sua vida. Quando as relações elas estão muito estacionadas e é um lado B da temperança, por exemplo, a coisa fica ali muito pacífica, muito pacata. Se você se encontra num lugar estacionado, você traz pouco valor para a sua vida. Então tem aí uma reavaliação a ser feita para você tentar perceber se os seus relacionamentos em geral eles não estão sofrendo por uma falta de disposição sua para se colocar ali a serviço dessas relações. Você consegue entender muito bem o sentido de estar a serviço quando você está trabalhando. Mas bastou sair do ambiente de trabalho para você não entender nada. E você acabar olhando as pessoas como potenciais inimigas. A casa 7 é uma casa de inimigos também, né? Porque a casa 7 ela é oposta ao ascendente. Então, uma representa o eu, a outra representa o outro. Então, a casa 7 também é uma casa de inimigos. E aqui, o que a temperança pede? Faça amor, não faça guerra. Você vai ter que se colocar diante do outro sem esse entendimento de que o outro é um inimigo, sem esse entendimento de que você tem que fazer um esforço muito grande para entender o outro. Você simplesmente vai ter que se colocar no lugar das pessoas, sem perder o seu brilho, sem perder os seus valores, mas entendendo que o outro ele tem lá um ponto de vista interessante. Então, vale a pena ser ouvido. Vale a pena você abrir um espaço na sua agenda para o outro. A estrela na casa 8, a casa 8 ela também é uma casa de valores e dinheiro, só que vista de uma outra perspectiva, são valores externos e o dinheiro que vem de outras fontes, que não necessariamente, por exemplo, um salário. O dinheiro da casa 8 é um dinheiro de clientela, é um dinheiro que vem de cônjuge, de aplicações, heranças, processos na justiça, quer dizer, é um dinheiro que vem de outras fontes, não é aquele que vai ficar pingando na sua conta. Também é uma casa de autoconhecimento profundo. E a estrela aqui diz para mim, né, que tem ali Sol e estrela, né, no eixo 2 e 8. A estrela comunica para mim que você, além de melhorar a sua situação financeira e aquela coisa que eu tinha comentado da autoestima, você vai fechar o ano com uma sensação de dever cumprido e uma esperança muito grande com relação ao seu futuro. Na verdade, eu acho que você já entra no ano com essa energia, com uma grande esperança com relação a tudo aquilo que você vai construir. E de fato vai. O que você vai ter que observar é para que os seus relacionamentos eles não sejam problemas. Você não vai poder olhar os seus relacionamentos como empecilhos para o que você quer alcançar. Porque você precisa das interações
para conseguir exatamente aquilo que você quer. Não existe troca sem interação. E a casa 9 com o mundo, sim, existe aqui uma referência a viagens internacionais, mas muito mais do que isso, esse mundo na casa 9 diz para mim que você vai ter que abrir a sua cabeça. Você vai ter, sim, que acolher pontos de vista diferentes, porque você tem que se abrir internamente para o mundo. E isso também vai significar trazer outras pessoas, e pessoas que são diferentes, que têm outros conceitos, outros pensamentos, outras formas de viver e de ver. Tem um tanto de diplomacia, né? Tem você se voltando para outras pessoas porque você quer estar a serviço e não porque você acha que você vai tirar alguma coisa delas. Agora, essas relações com o mundo, elas são esporádicas, tem tempos, tem ciclos. Na maior parte do ano você vai querer sim um resguardo. É como se você esgotasse habilidades aí do cotidiano, o que você consegue tirar com a rotina, como ela está organizada. E aí você trava contato com alguma coisa diferente, aí você se banha daquilo e se volta de novo para o que você tem que fazer e se volta para o seu cotidiano, para o seu mundinho. Então você vai precisar se preocupar com o tamanho do seu mundo. Talvez você esteja diminuindo o seu mundo e isso não venha a ser uma coisa saudável. Fora que a carta regente é o eremita. Então tem aqui um isolamento que você vai provocar, que começa com essa incapacidade de ver como os outros veem. Isso pode ser circunstancial, mas isso pode se tornar maior do que você. E você perder o controle disso e você acabar se tornando uma pessoa extremamente distante e até irreconhecível para muitas pessoas. Exemplo disso, você vai achar mais fácil você se dar com pessoas assim em redes sociais que não necessariamente você conhece, mas você sabe que ela está ali distante, e se você larga os seus dispositivos, você não tem que dar mais atenção àquela pessoa do que uma pessoa que está ali no seu entorno. Mas existe um chamado para relações justas, para trocas justas, mas aí você vai ficar pensando muito nas trocas profissionais. E aí as pessoais, elas vão sofrer com isso, porque você vai ter muito esse ímpeto de estar no próprio mundinho, tá? Eu não acho que isso tenha relação com a situação global, é uma disposição sua mesmo. Você vai estar muito sozinho, né? Você vai buscar essa solitude, que é uma coisa diferente para muitos. Eu sei que existem geminianos que são introspectivos. Essa mandala, na verdade, ela está bem favorável para quem é introspectivo. Agora, os extrovertidos vão se surpreender com esse posicionamento, né? Vão se perguntar de onde que está vindo isso, mas
ao mesmo tempo, tem uma chamada para abrir o mundo, abrir a cabeça, para você não ficar com horizontes muito estreitos. O Imperador na casa 10, que eu tinha comentado que é uma carta bem legal de ter aqui, porque ele é uma expressão de materialização, concretização dos seus objetivos, você assumindo uma postura e um lugar mais maduros na vida, não só na carreira, na vida. Você vai precisar só prestar atenção para saber se aquelas figuras que eu falei masculinas, se a sua relação com elas não atrapalha você chegar nesse lugar. Se de repente você não se acha menos do que uma determinada figura, aí até hoje você não alcançou o que você acha que tem que alcançar e o que você acha que vale, tá? O tanto que você se der de valor interno, você vai conseguir externamente, mas você precisa acreditar nisso e, mais do que acreditar, se impor. Tem uma questão aqui de imposição, postura. Agora, o Imperador aqui, ele assume, né, uma imagem assim bem saturnina. E o geminiano, Mercúrio em geral, não se dá muito bem com o amadurecimento e o envelhecimento. A vida vai exigir uma postura mais conservadora, vamos dizer assim, da sua parte, madura, que você não vai reconhecer. Você vai ficar criticando. Alguns de vocês vão achar que estão ficando velhos, e isso não tem relação necessariamente com a idade cronológica, é mais uma percepção. Vocês não vão curtir muito essa percepção. E aí talvez por isso também esse isolamento social, tá? O não querer estar com pessoas. Até porque as amizades, elas podem não reconhecer esse novo eu, né? Você vai estar sério demais, né? Tem essa conquista de novo da alegria de viver, mas ela não é fácil. Mas em termos profissionais, o Imperador é excelente, porque ele traz uma segurança para tudo aquilo que você precisa fazer e ele traz resultados. A sacerdotisa aqui na casa 11, que em termos de relações de grupo é péssima, não tem como eu dourar a pílula. A sacerdotisa, ela é uma pessoa que se esconde. Existe aqui um aceno para você se relacionar com grupos espiritualistas ou religiosos, pessoas que tenham uma maneira de ver a vida parecidas, né? Você na sua busca por se redescobrir, você acabar encontrando outras pessoas, aí tudo bem, mas tirando isso, você vai estar totalmente avesso a encontros sociais, sejam eles quais forem. Você vai querer pessoas que tenham um entendimento mais elevado da vida, tá? Mas é aí também que você não vai se reconhecer, porque aquela coisa da social que o geminiano tem vai estar em baixa esse ano. Você vai querer outras coisas, talvez porque você queira uma profundidade maior nas relações, mas de toda forma você vai achar esquisito. É uma energia com a qual você vai ter que ficar ali tateando para conseguir lidar. Existe aqui uma abertura da sua parte para a sua mediunidade, isso é interessante.
você usar o seu mental, né, como uma antena para você ter um outro entendimento das coisas e usar inclusive a intuição, mas acaba que você vai ficar se colocando numa redoma. Então toma cuidado para que isso não seja um movimento exagerado. A roda da fortuna na casa 12 diz para mim que todos esses conflitos aqui que eu nomeei, eles são de ordem kármica. Eles precisam acontecer agora para colocar você num lugar de mais sabedoria. Uma sabedoria espiritual do eremita e uma sabedoria de vida do imperador, tá? Na verdade, você está se transformando nessas duas figuras e essa transformação, ela é esperada, né? Ela vem, ela tá aí presente e para muitos de vocês é extremamente difícil o amadurecer e envelhecer. Então tem aí lições muito fortes nesse amadurecimento. Eu vou ficando por aqui, agradeço aos geminianos que ficaram até o final. Curtiu? Deixa o seu like, comenta, compartilha, não esquece de assinar o canal e ativar o sininho para receber as notificações. Eu deixo para vocês os meus votos de Feliz Ano Novo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.